Eu acho muito interessante o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube agora, porque muita gente está colocando o São Paulo como um time fora da brincadeira, um time fora do play ali que não vai conseguir ganhar nada. Então eu já vou te falar, eu vou te atualizar de coisas aqui agora, de umas notícias do São Paulo Futebol Clube, como os investidores do São Paulo que Júlio Casares está agora abrindo as portas e que o São Paulo ano que vem ele vai ser uma potência do futebol nacional, onde Dorival Júnior vai ganhar o título da Copa do Brasil e Libertadores. Falando sério, não sei se vai ser o Dorival. Acho que sim, porque perde a Copa do Brasil lá no Corinthians, o Crespo não deve segurar a batata aqui no São Paulo, e aí o Dorival deve voltar e o São Paulo vai montar uma seleção. E se não for uma seleção de nomes exorbitantes e tão magníficos, vai ser um time no papel muito bem montado como foi em 2005, onde o São Paulo foi lá e contratou um tal de Fabão, um tal de Lugano, um tal de Danilo, um tal de Amoroso, lembra? Não, Amoroso era famoso. Um tal de Grafite, um tal de... E foi levando um tal de Josué, um tal de Mineiro, você não sabia nem quem eram os caras. E aí montou uma seleção. E o plano do São Paulo Futebol Clube agora é de montar uma seleção de novo, com jogadores muito fortes, rápidos, que tem a idade muito boa, idade baixa, e o São Paulo vai usar também a categoria de base, fazendo mais ou menos o que fez na década de 80, quando tinha o Cilinho comandando o time do São Paulo. Vai ser uma mescla entre a experiência de alguns jogadores com a força e juventude de outros, e um São Paulo dedicado, focado a montar uma seleção ali. E aí tem agora os investidores nessa figura do Diego Fernandes, que o Casares abre o espaço e o cara já estaria trazendo votos para separar o social do futebol. Se isso aqui não te convence de que eu vou trazer agora inúmeras notícias excelentes, então nada mais vai, mas eu sei que você vai ficar comigo aqui. E ó, eu sou o Juba, aqui é a coletiva do Juba e você é muito bem-vindo por aqui. Já chega nesse like se você bota uma fé que o São Paulo é o time da virada, o São Paulo é o time do amor, que o São Paulo é o time que nunca ninguém vai quebrar. Ele envergou, mas agora ele vai voltar com as dívidas muito menores e um time para fazer o São Paulino muito feliz mesmo. Vamos lá então, é o seguinte, sem nenhum tipo de enrolação, esse rapaz aí, o Diego Fernandes, que é o cara da 808 Partners, é um cara que é relacionado ali com a agência Vini Júnior, tipo Neymar e Vini Júnior. É um cara extremamente bem relacionado, vai na Fórmula 1, pega os pilotos, abraça, dá a camisa do São Paulo, e ele seria o investidor do São Paulo. Ele mesmo já fala que está trabalhando pelo São Paulo, né? Estamos trabalhando para mudar, elevar o patamar do São Paulo. Não são palavras minhas, são deles, nos posts deles. E aí, o Júlio Casares teria agora aberto as portas para conversar com o Diego Fernandes junto com o Outen Ares. Outen Ares é o presidente do Conselho Deliberativo, que deve ser o sucessor de Casares na presidência do São Paulo. E aí o Outen Ares com o Casares vão conversar com o Diego Fernandes, que já estaria trazendo votos ali de dentro daquele pessoal do Conselho para separar o social do clube de futebol e o São Paulo parar finalmente de dar prejuízo com sanguessugas que querem usar a sauna, a piscina e a bocha, e eles que vão pra lá e que sejam autossuficientes, e o São Paulo, enquanto o futebol, fica pro lado de cá, fazendo futebol, com toda a renda do futebol dedicada ao futebol, tá bom? Então o São Paulo hoje, qual que é a pegada? Diego Fernandes já está trazendo ali votos para separar o social do futebol e também vai se reunir com o Júlio Casares para o Casares entender qual que é o investimento. O negócio vai ser extraordinário. Dando certo, isso aí é estratosférico, é gigantesco. E aí, qual que é a parada do São Paulo? É chegar e torrar o dinheiro. Vamos lá comprar aí o Haaland e tal, Mbappé. Não, não é por aí também. Não é essa a expectativa do São Paulo. A expectativa do São Paulo é acabar com as dívidas. Inclusive, vai chamar o torcedor para participar desse processo. Vamos acabar com as dívidas. Vamos fazer um time competitivo. Abre aspas para as palavras do Muricy de ontem, que estão
deturpando as palavras dele. Até um camarada veio falar comigo, Juba, o Muricy Ramalho falou que ano que vem vai ser mais difícil. Não foi o que o Muricy falou na matéria. Na matéria aparece mesmo. O Muricy fala, o ano que vem vai ser mais difícil. Agora vamos ao contexto geral. O Muricy, na pergunta, ele fala, São Paulo não é time que pode ficar sem títulos. O São Paulo tem que ganhar títulos. Nós, diretoria, ele lá, nós temos que fazer um São Paulo diferenciado, um São Paulo competitivo, só que nós não temos grana, e aí esse ano de 2026, para montar esse time, vai ser mais difícil do que 2025, então para montar um timaço em 2026, vai ser mais difícil, eles vão ter que ser criativos, se desdobrar na área de marketing, nos olheiros do futebol, no departamento de scout, junto com o técnico atual Crespo, e aí você tem uma matéria colocada, o Muricy fala que ano que vem vai ser mais difícil. A galera compra a ideia. Não é nada disso. O São Paulo está vendendo aos montes a base e desvalorizados. Umas vendas horríveis. Mas o São Paulo também está comprando aos montes. Daqui a pouquinho renova a safra. Dá para vender mais um monte de jogadores. Então isso tudo está acontecendo. Não é amanhã, não foi ontem. Isso é hoje. Já está acontecendo agora. Beleza? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É rápido. O São Paulo Futebol Clube agora, ele tem o Belmonte falando que vai trazer 2 ou 3 jogadores pro ano que vem, contratados, e que ele quer usar também a categoria de base. É comum mandar fulano embora, trazer ciclano. Então você fica trocando jogadores, certo? Não é porque o São Paulo vai contratar 3 que vão chegar 3. Pode contratar 3 e manda 5 embora, tem que trazer outros 5. Vem 3 a mais. Fora a categoria de base que o Crespo vai ser o responsável ali por essa transição dos caras do São Paulo Futebol Clube. E aí, o Belmonte também falou sobre Marcos Leonardo, cara. Isso aqui é muito importante. Lembra do Marcos Leonardo, jogador dos Emirados Árabes? Ele ficou fora da Champions, ficou fora ali da inscrição pro torneio do país dele. A Champions Asiática ele pode jogar, mas do principal campeonato ele não podia jogar. E aí o São Paulo tentou contratá-lo e quase conseguiu. O Belmonte acha que agora é difícil trazer o Marcos Leonardo. Ele já falou, acho difícil, acho quase impossível. Mas ele não fecha as portas para um possível retorno. Ele fala, eu acho que é difícil. Difícil é mesmo, até para um time igual Flamengo e Palmeiras, é difícil. Agora, para o São Paulo, o que tem que joga a favor do São Paulo são alguns fatores. Um deles, a vontade do jogador de jogar no São Paulo, ele declarou e falou abertamente. A outra questão aí é que o São Paulo tem interesse em ter o jogador. E o terceiro ponto, e não menos importante, é essa questão dos investimentos, os investidores do São Paulo que chegariam agora. O São Paulo, recentemente, o CEO da Galápagos. O que é um CEO? É um presidente. É o presidente da Galápagos. Quem é a Galápagos? É aquela empresa que é responsável pelo FDIC do São Paulo, que é o fundo de não sei o quê, de crédito, blá, 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 é o que o São Paulo não pode gastar. O FDIC é responsável por pegar uma grana e tirar as dívidas bancárias do São Paulo. Então o São Paulo sai dos juros. Esse FDIC com a Galápagos está dando super certo. O São Paulo não pode extrapolar teto de gasto, aquela coisa toda. O presidente da Galápagos, o CEO, ele falou que a dívida total do São Paulo daquele 1 bi, ele não sabe, mas se acaba em 900 milhões o ano, 800. Tá caindo a dívida substancialmente, significativamente. Então é um São Paulo mudado. Passamos aqui esse ano das tripas coração, dependendo do Marcos Antônio, dependendo do retorno dos caras do departamento médico, não voltava ninguém e tal, deu tudo errado. Mas esse ano tá acabando. E o São Paulo, você sabe que o São Paulo, você tá me ouvindo eu falar aqui agora pensando, o Juba tá na lua, tá maluco. Vamos lembrar dos últimos 4 jogos do São Paulo como é que foram? Ganhamos do Bahia. Mas ganhamos do Vasco. Mas empatamos com o Flamengo. Dos 4 últimos, perdemos só pro Red Bull. Só que nesse inteirinho nós ganhamos do Bahia, que é mais time que o Red Bull, ganhamos do Vasco, que é mais time.
não tão equilibrado, mas parece em alguns aspectos mais time que o Red Bull, e empatamos com o Flamengo, independente das circunstâncias. E era para ter ganhado do Palmeiras no Morumbi, se não fosse o escárnio do Abate Abel. Então, o que acontece? Ganharia do Palmeiras, empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia, ganhou do Vasco e perdeu pro Red Bull. Cadê o time do São Paulo definhando como estão querendo colocar? O time do São Paulo acabou. Não tenho nem interesse, mas calma aí. Cadê que o time tá... Não tá nada de morrendo, não. O time do São Paulo, ele tem condição de, com o Lucas Moura em forma e a volta do Marcos Antônio, o São Paulo pode voar baixo. Fica aí o problema, sério, do Oscar. E aqui o Oscar, por tudo que eu tenho me informado, eu fui atrás, acho que não joga mais futebol nunca mais. Acho que ele vai rescindir com o São Paulo, não deve jogar bola nunca mais. Só torço pelo melhor, pronta melhora, imediata melhora, Deus te abençoe, que o melhor aconteça. Mas assim, não vem dar susto, tá? Você já é muito bem sucedido, você vai acabar a sua aposentadoria, vai ter se redimido com o São Paulino, não jogou nada no São Paulo, mas não tem problema. Agora não pode dar medo na gente, cada hora que for dar uma dividida, um lançamento, sabe, o pior pode acontecer, então sai fora. Vai viver nas Bahamas, nas Maldivas, vai viver com a sua família em paz, sabe? Sem susto, pelo amor de Deus, não precisamos disso não. Nem você, muito menos você. Então, melhore imediatamente e vai viajar, vai descansar, cara, vai se divertir. Tô torcendo muito por você, Oscar, de coração. Um beijo no seu coração aí, ó. No seu coração mesmo. Um beijo no seu coração pra você se recuperar imediatamente, tá bom? Nesse plano do São Paulo Futebol Clube de colocar a equipe de base pra jogar, tem um rapaz chamado Gustavo Santana, que ele é o Hulkzinho. Hulkzinho. Forte pra caramba. Tava dando uma olhada nele antes de gravar aqui. E o cara é forte. O cara é um brutamonte parrudo. E o que tá acontecendo? Ele deve agora ser efetivado também pra brigar posição com o técnico Hernan Crespo. Ele é centroavante. Vai ter que adaptar ali. O Caleri é só centroavante. Só. Mas o Rian, o André Silva, Luciano, que hoje é centroavante, é segundo atacante, os caras podem jogar juntos ali. Então, quando você tem o Paulinho e agora tendo o Gustavo Santana, é um time que tem muito cara para a mesma posição. Mas o São Paulo talvez venda o Paulinho nessa onda de vender. Pagou 1 milhão, vende por 50. Pagou 1 milhão, vende por 60. Não é uma movimentação muito ruim, né? Ataque o São Paulo tem. Meio campo o São Paulo tem. Faltam meia. Volante o São Paulo tem. Laterais o São Paulo tem. Zagueiros o São Paulo tem. Goleiros, no plural agora, com o Yang subindo de produção, o goleiro o São Paulo tem 2, cara. Quando que o São Paulo pode olhar e falar, o São Paulo não tem elenco, o São Paulo tá quebrado? Tá nada. Não está nada, o São Paulo tá bem sim. E agora, tem muitos nomes aí que estão ficando livres do mercado e que estão indo no Z4 para a Série B. Um deles, que deu muito o que falar no São Paulo já, é o Marinho. O Marinho, ele era um jogador Teve vários times, Vitória, Cruzeiro, teve Santos, né, onde ele começou, acho que a brilhar mesmo, foi no Santos, que ele brilhou, jogou muita bola. Teve o Vitória da Bahia, que também jogou pra caramba, mas no Santos, ele meio que selo, que Vitória ele jogou muito e caiu. Aí no Santos ele jogou muito e brigou a Libertadores. Então ali ele virou jogador adulto, sabe? Não foi moleque, foi jogador adulto, sujeito homem. E aí ele acaba assim numa ida muito grande pro Flamengo. E no Flamengo não deu certo, ele acaba indo depois pro Fortaleza e lá deu super errado. O Fortaleza hoje está pra cair. O Fortaleza, se perder pro Atlético Mineiro, assim, ele tá praticamente rebaixado. O Fortaleza, ele vai ter o contrato com o Marinho encerrado por prazo. E aí o Marinho fica livre no mercado. Só que, e eu acho que o Marinho hoje, pro São Paulo, é meio que carta fora do baralho, né? Pra começar, ele é um jogador meio difícil de você lidar. Ele não tá nem aí pra nada de vez em quando. Eu lembro dele no Grêmio com o Renato Gaúcho pistola com ele ali. E o Renato Gaúcho é um cara que sabe lidar com o jogador, mesmo que o jogador é meio calmo demais, eu diria assim. E o Marinho, então, é um jogador que ele podia vir pro São Paulo. São Paulo chegou a fazer uma proposta oficial por ele. E aí acabou que ele, não quero, vou lá pro Fortaleza. Então, pra mim, Marinho aqui no São Paulo hoje, era tipo assim, a última opção. Eu não quero de verdade. Acabou vindo o Lucas Moura, não veio o Marinho, veio o Lucas Moura, ganhou aquela Copa do Brasil.
eu achei maravilhoso. E hoje o Marinho tá velho pro futebol. Então, pensar no Marinho é impensável, mas de jeito nenhum. Agora, muitos perguntaram sobre o Iago Pikachu. O Iago Pikachu, eu tava olhando pra ele aqui antes de fazer também, de gravar o vídeo, e ele já tem 33 anos, ele fez 33 esse ano. Então é um jogador que ele foi lateral, foi ponta, ele voltou pra lateral, voltou pra ponta, virou meia, ele pega o corredor da direita dele e faz todas as posições tranquilo. Só que hoje ele já não tem aquela arrancada dele que ele tinha mais. O Iago Pikachu, ele era um motor, ele era um jogador extremamente veloz. Hoje eu olho pro Pikachu e falo, não precisa não, tá ligado? Deixa pra lá, fica de boa aí. Hoje eu não queria ver no São Paulo, não. Claro que você tem o Cédric Soares, né? Tem o Mike e o Mailton, que você não sabe o que esperar de jeito nenhum. Gosto do Mike, tenho gostado um pouquinho do Mailton. E o Cédric, se não fosse aquela dele parar na marcação, também não era um péssimo jogador. É que o Cédric ele para. Aí ele vai cruzar e não tá aguentando. O Cédric pra mim já era. O São Paulo tinha que dar um jeito de se livrar do Cédric Soares. Agora, Mailton e Mike, legal de ter no time. Dá pra confiar? Vamos pensar. Libertadores ano que vem, o técnico Crespo, qualquer que seja o técnico. São Paulo com um projeto de investimento ali com seus novos caras pra investir. São Paulo montou um timaço, tá jogando bola. Aí o lateral é o Mike. É o Mailton, que eu gosto dos dois, hein? Eu gosto dos dois. Dá pra botar uma fé ali? Eu acho meio complicado. Eu acho que você tem que sim ter Mike e Mailton, mas tanto um quanto o outro teria que ter feito um pouquinho mais já na Série A. Acho que o Mailton fez, mas foi na Série B com a Chapecoense. Mailton pra mim é um bom lateral. Tem que se adaptar no São Paulo e pode ser um cara pra se adaptar. Eu lembro que o Lugano passou um ano no banco. Raí passou um ano no banco antes de jogar. Dario Pereira também passou um ano no banco. Tem um monte de jogador que chega e fica no banco para depois ele se adaptar e começar a jogar bola. Mailton eu acho que é esse caso. Mailton é muito bom tecnicamente, bate falta, bate escanteio, ele tem um ótimo cruzamento, ele tem a velocidade e está afobado. Mas o Mailton acho que é um lateral interessante que o São Paulo contratou e é bom. Agora, se fosse virar o Pikachu pra mim menos mal do que o Marinho, mas eu não queria nem o Pikachu, pra ser sincero. Pra mim o São Paulo, se for contratar, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem que olhar pra trás, igual fez com o Goiás em 2004 e 2005. Lembra? Vai contratar, tem que achar o Cicinho por aí. Sabe? Não tem o Cicinho e o Serginho mais. Um dia teve. Claro que hoje com o Cicinho e o Serginho custaria 100 milhões de euros, né? Concordo também. Mas assim, quando foi buscar o Josué Mineiro, poucos sabiam quem era. Né? O São Paulo tinha lançado Renan e Alê. E estavam dando conta do recado. Aí do lado do São Paulo foi buscar um tal de Josué, um tal de Mineiro. Eu falei, e aí, meu? Não era Renan e Alê? Alê e Renan? Não, vou buscar o Josué Mineiro. Eu falei com o Renan isso aí. Falei, e aí, meus caras chegaram. O Renan falou, mano, esses caras jogam muita bola. Eu falei, sério mesmo? Jogam muita bola. Palavras do Renan, que hoje é comentarista. Ele falou pra mim isso aí, lá no vestiário. E aí agora eu tô vendo aí o novo Josué Mineiro. Quem são? O São Paulo tem que encontrar. Vai ter que encontrar. E aí você pensa, poxa, como é que vai fazer frente com o Flamengo e Palmeiras se não tiver uma fortuna de grana? Olha o Mirassol aí dando conta do recado, fazendo bonito com uma folha salarial de 3 milhões mês. São Paulo tem 30 milhões mês na folha salarial. Então dá pra você fazer futebol de uma maneira muito mais inteligente, como o São Paulo fez em 2004, quando ele classifica para Libertadores ali com o time fraco. Em 2005, quando ele ganha tudo, ele ganha o Paulista, ele ganha Libertadores, ele ganha Mundial, jogando ali com um time que a base dele veio do Goiás. Não a base inteira, mas eu lembro que os caras, o Fabão veio do Goiás, teve também, o Júnior não veio do Goiás, nem o Cicinho, mas tinha lá o Danilo que veio do Goiás também, eu lembro que tinha Grafite que virou banco, porque ele machucou, mas o Grafite também veio do Goiás, e depois pegamos Jadilson, pegamos Josué, veio do Goiás, pegamos um monte de cara que acabou vindo e dando certo no time do São Paulo. André Dias depois. Então é um jeito de fazer futebol diferente. É um jeito de você encontrar cara que joga bola de verdade e não ter que gastar uma verdadeira fortuna para fazer isso. Com empenho, dedicação e principalmente força de vontade dá para fazer. E é nisso que o Muricy está se apegando ultimamente e eu também estou. É possível e nós vamos chegar lá. Ano que vem vai ser o nosso ano. Vai ou não vai? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!